Muito bom dia. Vamos falar sobre as causas atuais das aflições. Todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo já sabe. Então encerrou a palestra, Sueli. Não preciso falar mais nada. Todo mundo já sabe. Eu ouvi um escrito de um senhor lá de Santos chamado Elias, que ele faz um paralelo com as causas atuais, como as causas sociais das aflições, que são esses acidentes, essas coisas que acontecem sem que a pessoa espere ou faça alguma coisa. Então, esses jovens que estão lá, por exemplo, que me parece que lá na região do Sul, desde 1940, que não tem um problema grave assim. Mas vamos imaginar os que nasceram depois, né? Eles não esperavam isso e de repente a coisa acontece. Ele fala dos grandes acidentes, fala da Covid, são as tais causas sociais nas aflições, que ele diz que o Kardec não menciona isso. Mas eu não tenho a impressão que Kardec também não precisava mencionar isso. O que eu tenho quase certeza, quase 99,9%, é igual a exame de DNA, né? É que, na verdade, nós somos ligados com as coisas maiores da vida, obviamente, não é? E eu fiquei pensando que dentro de breve, alguns meses ou alguns anos, a gente vai ouvir histórias muito curiosas do Sul, por exemplo, de pessoas que arrumaram uma viagem de última hora, pessoas que saíram das suas cidades, das suas casas, foram para outros lugares, pessoas que foram retiradas pela espiritualidade desse evento tão grosseiro que houve. E aí a gente vai ligando uma outra coisa, que é assim, claro, houve ali um pouco de negligência dos homens, problemas com os homens, é natural que isso sempre acontece, a gente é muito negligente no nosso dia a dia, isso é natural, não é? Mas eu tenho a impressão que existe ali alguma causa próxima, uma causa remota para que aquilo pudesse ou devesse acontecer. Mas independente disso, nós sabemos que pelas nossas ações, a gente faz uma reflexão, olha para trás e vê todos os caminhos, os pontos que nós lidamos, aonde nós fizemos, o que nós fizemos. Então não precisa ir muito longe. Muitas vezes problemas de saúde que nós estamos enfrentando hoje, muitas vezes foram provocados na nossa adolescência. Eu tenho um exemplo aqui de um amigo que ele é praticamente surdo. E eu penso, puxa vida, tem quase a minha idade e é praticamente surdo, né? Por que será que isso acontece? Aí um dia ele me disse que ele, quando era jovenzinho, ele promovia aqueles bailes com aquelas caixas de som enormes, não é? Então ele ficou sujeito a esse som forte durante a adolescência, muito grande, que trouxe para ele agora um prejuízo. Então não pode dizer que ele tinha o compromisso da surdez, né, de outras vidas. Ele já reconhece que aqui ele abusou dos ouvidos, do tímpano, abusou já nessa encarnação. E todos nós, quando fazemos um exame assim bem honesto das nossas vidas, a gente vai ver aonde escorregou, aonde caiu, aonde insistiu no erro, porque às vezes a gente até sabe que está errado, mas a gente insiste, né? Veja essas questões químicas aí que as pessoas levam ao corpo. Tive conhecidos meus que bebiam 2, 3 litros de Coca-Cola todos os dias e hoje aí vivem dramas terríveis de saúde, terríveis. Então pode dizer, não, mas isso aí é uma coisa anterior, é uma coisa, um castigo de Deus? Obviamente que não. A pessoa foi para esse caminho, a pessoa escolheu esse caminho. É claro e óbvio, e aí vem a nossa doutrina dizer o seguinte: nós precisamos estar abertos às coisas maiores da vida, porque nós recebemos alertas. Todos nós não recebemos alerta, meu Deus do céu, para as coisas que nós estamos fazendo. Quando a gente tem uma inspiração mais apurada, nós recebemos a inspiração apurada e se nós temos o coração aberto, temos disposição de servir a Deus sobre todas as coisas, acima de qualquer coisa, a gente muda o comportamento, muda a direção, muda a diretriz. Então, muitas vezes a espiritualidade ajusta, né, o nosso mecanismo para a gente não dar trombadas muito grandes. Mas para que ela possa ajustar o nosso mecanismo, nós precisamos estar bem inspirados. Quer outra coisa melhor do que a doutrina para nos deixar bem inspirados? Vamos ver a literatura espírita, os passes espíritas, as palestras espíritas. É tudo para nos melhorar a inspiração, nos melhorar o nosso contato e convívio com a espiritualidade. Mas aí a gente insiste, a gente é teimoso. Insiste, bate a cabeça e depois vem o problema, vem a dor, vem a dificuldade. E aí a gente fica, não é, naquela situação triste, chateada, delicada, né?
Então, a ideia básica é que nós sabemos que temos problemas com o passado, mas muitos deles, um percentual muito grande deles, está atrelado ao nosso presente. O Chico tem diversas passagens dessas questões interessantes, até engraçadas. Se vocês me permitem, nós vamos falar um pouquinho delas. Então, por exemplo, o Arigó, aquele médium de cura, lá de Congonhas do Campo, se eu não me engano, ele propôs operar a vista do Chico que tinha problema. Vocês conhecem essa história? Alguém já conhece? Conhece, Paulo? Conhece? Não? E aí, o Chico, ele foi lá no Chico e tal, viu que o Chico tinha aquele problema na vista, o Chico ficou todo entusiasmado, meu Deus, vai me operar, o Dr. Fritz disse que vai resolver esse meu problema, uma aflição minha de tantos anos, meu Deus do céu, estava eufórico. Quem mandou ele ter inspiração e ter convívio com as espiritualidades? Se lascou, né? Porque aí chegou daqui a pouquinho um malcriadinho chamado Emmanuel, perguntou para ele por que ele estava tão feliz, não é? Aí o Chico falou, não, vai me operar e ninguém resolveu, mas ele vai resolver e não sei o que e tal. Ai, que bom, né, Chico? Vai ficar bom na vista, né? Maravilha, hein? Que beleza, não? Ótimo, muito bem. Mas escuta, espera um pouquinho, vamos pensar juntos. As pessoas que vêm aqui passam por médicos por meses a fio, cirurgia, recuperação, fisioterapia, não raras vezes levam anos para se recuperar de um problema. E me admiro você, né, Chico, que quer se curar numa cadeira de balanço, né? Mas deu uma bronca nele tão grande, mas tão grande. E ele esqueceu daquele negócio da vista e não fez a cirurgia, não foi lá em Congonhas, não fez a cirurgia. Então, aí a gente vê o seguinte, aí obviamente tem algum problema que está associado ao seu passado, óbvio que tem, porque senão, não é? E também tem outra coisa, né? A gente muitas vezes tem um problema grave, às vezes que é de passado, do presente, e os espíritos falam assim, ai que bom que ele arrumou essa confusão, né? Porque agora a gente consegue controlar melhor as presepadas dele, as coisas erradas que ele faz. E aí permite que a gente fique assim, um tanto quanto, como é que eu posso dizer assim, doente, para que a gente não erre ainda mais erros que nós já cometemos insistentemente em outras encarnações. Então tem muitos fatores. A questão social é real, às vezes um erro humano, não é? Um erro humano lá, o Titanic, teve aquele avião da Gol que bateu com outro avião americano, um erro humano, vamos imaginar, existe o erro humano, tudo. Mas acima de tudo, existe uma previsão, uma prevenção da espiritualidade. E para isso eu posso dizer mais duas palavrinhas, que é a seguinte, nós temos um programa chamado Mensageiros no Ar, que a gente lê mensagens do Chico, que são dos livros das pessoas que receberam mensagens de entes queridos. Tem esse programa, Mensageiros no Ar, da Rádio Boa Nova, e tem também o WhatsApp, Telegram, essas coisas. E aí, não raras vezes, os espíritos falam que estava tudo preparado para o acidente acontecer. Tudo preparado assim. Estava lá a ambulância, tinha ali um alojamento, tinha médico ortopedista, tinha um monte de especialidades esperando o acidente acontecer. Aí eu digo assim, tudo bem, tem o erro humano, tudo, né? Mas, e aí, como é que fica isso? Quer dizer que os espíritos confiam no erro humano, sabem que vai acontecer? Outra coisa que aconteceu também interessante, um casal que vinha numa estrada e o caminhão passou por cima deles. E aí a senhorinha, quando vem falar para os familiares, que tranquilizá-los, que estava tudo bem, que eles não tinham sofrido dor, essas coisas, eles falam assim, o motorista do caminhão estava como que magnetizado, hipnotizado, porque o meu marido desviou diversas vezes do caminhão e o caminhão vinha para cima dele de qualquer jeito que ele fazia. Veja que coisa interessante, não é? Então, existia ali alguma coisa que ninguém sabe, obviamente, né? Porque aquele moço dormindo do caminhão, não sei, mas dormindo e dirigindo o caminhão para cima do carro é estranho, não é mesmo? Então, tem algumas coisas que a gente hoje consegue pensar melhor, consegue meditar e entender. A grande possibilidade que nós temos com a doutrina espírita é justamente essa. É a gente confiar plenamente, totalmente na justiça divina, que não erra, não falha, fazer a nossa parte
e procurar estar bem inspirado através das boas leituras, das boas ações, do bom trabalho, do trabalho que é possível fazer na área social, na área espiritual, porque dessa forma a gente consegue passar pelas dificuldades que obviamente a gente precisa passar de uma forma mais leve, mais tranquila. Assim, tem famílias, por exemplo, que tiveram problemas com filhos, né? Os filhos ingratos, isso e aquilo outro, né? Se a gente tiver nessa diretriz, não importa em que momento, a partir de agora que seja nessa diretriz, a gente vai tranquilizar o coração e vai entender que a justiça divina vai se realizar da melhor forma que for possível e que seja feita a vossa vontade e não a nossa. Tá bom, chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta essas conversas, né? Muito obrigado.